É, bom, eu. Essa daqui vai ser uma aula extra, eu ainda não sei direito. Se der certo, a gente pode fazer em formato de aula, com transmissão é, com mais pessoas, né? Eu digo em call e tal, aí vocês escolhem os temas. No caso aqui, eu escolhi mesmo o exercício. É um exercíciozinho que não tem nada demais, ele é tranquilo. É, e ele é sobre dilatações e um pouquinho de estática. Eu escolhi esse exercício porque, à primeira vista, ele parece um pouco assustador, as alternativas e tal, mas eu só quero mostrar que ele é a composição de várias coisas que todo mundo sabe fazer. Só que, às vezes, quando faz muitas composições, as pessoas se perdem. Então, o intuito dessa aula é mostrar que não tem nada demais. Você só tem que fazer o que você sabe, um passo a passo, né? Um passo a passo que você sabe com calma e paciência que você consegue resolver. Até exercícios um pouco assustadores, né? Só de você ver as alternativas, você pode ficar um pouco assustado. Não é o caso. Então, vamos ler e vamos ver que de fato não é nenhum bicho-papão. É... Vamos lá. Um quadrado de lado L e massa m feito de um material de coeficiente de dilatação superficial beta. Então, isso daqui já é importante, né? Ele fala de coeficiente de dilatação superficial. É pendurado no pino O por uma corda inextensível de massa desprezível com as extremidades fixadas no meio das arestas laterais do quadro conforme a figura. A força de tração máxima que a corda pode suportar é F. A seguir, o quadro é submetido a uma variação de temperatura ΔT, dilatando. Considerando desprezível a variação no comprimento da corda devido à dilatação, podemos afirmar que o comprimento mínimo da corda para que o quadro possa ser pendurado com segurança é. Então, a ideia aqui é que você tem aqui o quadro. Não sei se está pegando aqui. Finge que a minha caneta é a corda. O quadro vai esticar um pouco e a corda vai sentir uma tensão um pouco maior. Aí ele quer saber qual que é o comprimento mínimo dada a tensão máxima que ela aguenta, né? Tá bom. Bom, ele falou que primeiro o corpo ele está em repouso no ponto, ele está o somatório de forças resultantes no corpo, né, no ponto O, é nulo, porque aparentemente o quadro está parado, né, como dá para entender aí na questão. Então vamos começar colocando as forças aqui. É, então a gente vai ter aqui um peso, tá? Por que, que o peso está no ponto O? Porque o ponto O está sendo o ponto de apoio. O enunciado falou isso. Aqui vão ter uma tração e vai ter outra tração aqui, tá? Aqui você tem um ângulo que é θ. Espera aí, deixa eu pegar uma caneta um pouco mais fina. Aqui você vai ter um ângulo que é θ. Tá bom. Aqui eu vou poder fazer o seguinte. Eu vou poder fazer uma linha imaginária. E como o corpo ele está em repouso, né, o quadro ele está parado, pendurado com sustentação no ponto O, eu posso dizer que todas as forças resultantes no, no eixo X são iguais e todas as forças no eixo Y são iguais também. Então, no caso aqui, o importante vai ser no eixo Y, tá? Você concorda que eu vou ter aqui, ó, o que, que acontece?
esse quadro ele está simétrico, né? Então, e as trações são iguais. Então, você concorda que cada tração contribui para sustentar o quadro no metade do peso dele? Porque a outra metade vai estar para a tração que é igual. Então, a questão aqui é a seguinte: é você ver que. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Você vê que nisso daqui, quando você fizer um triangulinho, deixa eu montar meu triângulo. Quando você montar o seu triangulinho e aqui for o peso, na verdade aqui vai ser o peso sobre 2, aqui vai ser uma outra tração, aqui vai ser uma tração. E quando você compor com o outro triangulinho, ou seja, somar esses vetores aqui, quando eu somar essas duas componentes, né, vai dar a situação do problema, a situação proposta anteriormente. Então, essa ideia é bastante interessante aí, de você quebrar esse vetor peso em dois vetores pesos, né? Então, basicamente, aí agora a gente vai chegar que aqui é um ângulo θ, né? O mesmo ali da figura. Vou apagar aqui por uma questão de espaço. Apagar isso daqui. E vamos trabalhar agora na parte um pouco algébrica, né? Então, o que acontece? Você tem essa distância aqui, que é o tamanho da corda que ele quer saber. Essa distância aqui eu consigo escrever. Cadê? Essa distância aqui eu consigo escrever em função desse ângulo θ da distância que eu quero encontrar. E essa distância aqui é o lado do quadrado dilatado. Então, tecnicamente, eu consigo encontrar tudo que está aí. Então, é basicamente agora é nisso que a gente vai trabalhar. Então, duas distâncias. Deixa eu pegar e montar aqui o meu triângulo novamente. Vem para cá. Pronto. Aqui é D, tá? 90 graus. Que eu quero encontrar. Aqui é θ. Aqui é um ΔL mais o lado do quadrado. Pode ser. E aqui é um D vezes o seno de θ, ok? Bom,
Eu vou ter que copiar essa figura, não tem jeito. E vou transportar ela pra cá. Peraí. Bom, vamos lá. Por Pitágoras, então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que d ao quadrado é igual a d seno de θ ao quadrado mais L sobre 2 delta L ao quadrado. Ok. Aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Como eu quero encontrar esse d, eu vou isolar esse d aqui do outro lado. Então vai ficar d ao quadrado menos d ao quadrado seno de θ ao quadrado é igual a... Aqui eu vou expandir, então vai ficar L sobre 4, L ao quadrado sobre 4 mais 2 vezes L sobre 2 delta L mais delta L quadrado. A questão aqui é a seguinte, como, então eu vou fazer aqui, como o ΔL é um número muito pequenininho, eu vou falar que ΔL quadrado é um número que é muito próximo de zero. Tá? Isso é uma aproximação muito boa. Quando você está demonstrando as fórmulas de dilatação, é basicamente isso que você usa. E a gente vai usar esse fato aqui de novo também. Né? Então aqui a gente vai usar a aproximação de que é muito pequenininho. E a gente vai ficar com L quadrado sobre 4 mais L delta L. Bom, agora aqui a gente vai ficar repetindo, né? Aqui o... nem precisa repetir. É só... Pronto. A gente vai ficar com L quadrado sobre 4 mais L que multiplica. Bom, você tá... A fórmula da variação, né, é o que? Da variação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a temperatura. Então, o comprimento inicial é L sobre 2, né, que a gente está considerando aquele pedacinho da... A gente só está considerando metade da aresta. Vezes alfa vezes delta t. Mas ele não deu, né, alfa. Mas a gente sabe que a relação entre o coeficiente linear e superficial, então o coeficiente se no caso sendo alfa o coeficiente linear, então vai ficar que 2 alfa é igual a beta.
tá? No caso, então, no caso em modelo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar aqui L quadrado sobre 4 mais L quadrado sobre 2 vezes beta sobre 2 vezes delta t. Bom, aqui a gente pode colocar um L quadrado sobre 4 em evidência, 1 mais beta vezes a temperatura, tá? Essa é a ideia essa é a principal ideia do problema, eu diria. É você não cair nessa casca de banana aí de, de usar o coeficiente superficial. Ah, não, tá página. De usar o coeficiente superficial aqui como sendo o coeficiente linear. E como que eu demonstro essa relação? Tipo, por que que isso é válido? Na verdade, se você só fazendo um disclaimer aqui, ops. O que que é uma variação de superfície, né? Uma variação de superfície é a dilatação da superfície, né? Vai ser o quê? Vai ser a superfície inicial vezes esse coeficiente vezes uma variação de temperatura. Ok. Mas vamos considerar um quadrado. Mas você percebe que isso daqui vai ser, então, delta L vezes delta L, que é igual a L0 vezes L0 beta delta teta. Ah, mas quem é delta L, né? Delta L vai ser igual. Delta L, aí você usa aquela ideia, né? Do que eu acabei de utilizar. Que você tem L vezes alfa. Aí você vai chegar em algo do tipo. Aí você vai conseguir demonstrar a relação, na verdade. Enfim, é assim que faz. Só que você tem que utilizar a aproximação de. Você tem que utilizar uma aproximação binomial aí. Mas enfim, um dia talvez eu faça isso daqui a pouco. Aí você chega nisso daqui. Tá bom. O que que você faz com isso? Então vamos repetir aqui. Reescrevendo. Você chega aqui. D ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado de θ. Ou o cosseno aqui aparecendo. Para quem está estudando trigonometria aí. Mas a gente não vai usar isso para nada. Enfim, coisas da vida, né? L quadrado sobre 4, 1 mais beta delta t. Tá bom. Só que seno ao quadrado, se a gente se lembrar aqui desse triangulinho aqui, ó. Quem que é seno aqui? Não é o peso sobre 2 dividido pela tração? Então aqui vai ficar aqui. Seno de θ é o quê? mg sobre 2 vezes a tração máxima, né? Que ele chamou de F, no caso. Tá? Então vamos substituir aqui. Seno
ao quadrado de θ é igual ao quê? A mg ao quadrado sobre 4f. Bom, vamos ir para outra folha que já acabou, né? Substituindo aqui, vamos ficar com d ao quadrado 1 menos mg quadrado sobre 4f quadrado. Isso daqui eu ainda posso escrever como d ao quadrado vezes 4f menos mg sobre 4f quadrado, tá? Isso é igual a L quadrado sobre 4, 1 mais beta delta teta. Ok? Bom, agora a gente, a gente multiplica cruzado, faz esse cara vir para cá e esse cara ir para o denominador. Então a gente vai ficar com, isolando D, né? Em outras palavras, o que a gente quer. Isolando D, a gente vai ficar com 4f quadrado sobre 4f quadrado menos mg quadrado, mg quadrado, mg quadrado, tá certo? Vezes L quadrado sobre 4, ok? Vezes 1 mais beta delta teta. Esse 4 você consegue cancelar com esse 4. Você agora extrai a raiz quadrada disso, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar D o f está ao quadrado, o L também está ao quadrado, então eles conseguem sair da raiz. E aqui vai ficar 1 mais beta vezes a temperatura sobre 4f quadrado menos mg quadrado. Aqui vamos melhorar esse L. Vamos melhorar, na verdade, tudo. F vezes L. Bom, isso daqui vai dar a alternativa. Tinha que ter um 2 ali, né? Então, onde que... Uhum. Tinha que ter um 2, calma. Vamos ver, vamos ver. Uhum.
Ah, gênio, né? Não, tá tudo certo. Só que esse daqui é a distância de meia corda, né? A corda total tem o dobro disso. É só isso. A corda. Então é 2 FL. Tá? É, por que que é 2, né? Vamos lá. Porque eu só calculei esse pedaço aqui da corda. Só que ele quer a corda, o tamanho da corda toda, né? O tamanho da corda toda é 2 vezes esse pedaço, né? Usando o bom senso, pode-se afirmar que o comprimento mínimo, ele quer comprimento aqui, não nos esqueçamos. Por isso, tá? Daí fica a alternativa E. E de errado, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. E o PDF está disponível lá no Drive também. Boa noite.